Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu amigo, o evangelista e escritor Samuel Teodoro. Nós vamos abordar hoje a lição de número 10. O tema da lição é o seguinte: a expansão da igreja. Texto áureo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Atos capítulo 8, versículo 4 e 5. Verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. A leitura bíblica em classe vai estar em Atos capítulo 1, versículo de 1 a 8 e versículo 12 ao 15. Mas vamos enfatizar aqui o versículo número 6, que diz o seguinte: E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Meu amigo, quando você estiver no campo missionário, quando você estiver pregando a palavra de Deus, nem só a pregação vai surtir efeito, porque ali eles também têm os deuses deles. Eles também adoram os deuses deles. Mas a diferença vai estar aí, nos sinais. Porque quando você pregar a palavra de Deus, ele vai falar, também aqui nós temos Deus. Quando você pregar o Senhor Jesus que cura, que batiza e que leva ao céu, ele vai falar, então mostra. Aí que vai vir os sinais. Quando você demonstrar o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que cura, o Deus que sara, né? Quando você demonstrar esse Deus com sinais, né? O cego vê, coxo é levantado, paralítico, o canceroso é curado, o aidético é curado, você vai ver que eles vão crer no seu Deus. Por quê? Porque eles vão ver os sinais. Nem só palavras, às vezes, vão resolver num campo missionário. Haverá de mostrar os sinais. Para isso você tem que se revestir do Espírito Santo. Para isso você tem que orar a Deus. Para isso você tem que ler a palavra de Deus. Para isso você tem que jejuar, consagrar sua vida, ficar diante de Deus plenamente, colocar sua vida plenamente diante de Deus, para que Deus venha te usar com os sinais. Muito bem. A introdução diz o seguinte: na verdade, Jesus já havia predito, em Atos capítulo 1, versículo 8, que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes Deus usa as circunstâncias para cumprir seus propósitos. Exatamente. É isso mesmo. A igreja se espalhou diante daquela perseguição terrível após a morte de Estevão. Primeiro tópico diz assim: a igreja diante da perseguição. Primeiro subtópico: embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Só os apóstolos ficaram, mas toda a igreja foi dispersa após a morte de Estevão. Segundo subtópico: a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 2. Mas você vê que depois do luto, a igreja se dispersou novamente. Né? Esses que estavam enlutados ali se dispersaram. Por quê? Porque houve uma intensa perseguição novamente. Mas tudo isso estava na soberania, vontade de Deus. Terceiro subtópico: mas não desesperada, a igreja não estava desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. De maneira nenhuma. A Bíblia nos diz que quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais matavam cristãos nessa época, mais a igreja crescia. Isso é história, tá na narrativa da história. Isso não é balela, isso é história. Quanto mais perseguia a igreja pedia o quê? Ousadia. Não pedia para Deus livrar. A igreja pedia para Deus dar coragem para enfrentar. E você vê que a igreja crescia. Muito bem. Um missionário me falou certa vez: Samuel, você vê que aonde tem grande perseguição, na janela 1040, quem está me ouvindo sabe o que é a janela 1040, onde estão ali a risca ali dos países altamente perigosos para a pregação do evangelho. Não se tem permissão para pregar o evangelho. É aonde mais a igreja cresce, sabia disso? Não é no Brasil, não. Não é nos Estados Unidos, não. Não é
nos países aí da Europa que são permitidos, a liberdade religiosa é permitida? Não. Aonde o evangelho mais cresce são no ambiente de perseguição. Eu estou falando de dados estatísticos que missionários dão quando vão lá e voltam. A pregação do evangelho, quando é pregada lá, a igreja cresce. Pasme o que eu vou falar. Um dos países que mais cresce o evangelho não é no Brasil, é na China. Segundo os dados de missionários que trouxeram dados de lá. Aonde o evangelho é altamente perseguido, na China não é perseguido, Hong Kong não é perseguido o evangelho, já tem liberdade religiosa para se pregar, mas ali nos lugares ermos, né, da China, nos lugares paradisíacos, né, é onde o evangelho mais cresce, segundo os dados de missionários que estão lá. Estou falando através deles, que trouxeram dados para nós. É onde o evangelho mais cresce. Então, quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Esse é o ingrediente. Por quê? Porque a igreja busca a Deus, porque a igreja luta, porque a igreja consagra, porque a igreja dá-se a sua vida, muitas das vezes, em prol da alma daqueles que estão perdidos. E a igreja cresce. Segundo tópico, a igreja que evangeliza. Primeiro subtópico, a evangelização centrada na palavra. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Não vai surtir efeito nenhum se você não pregar o Evangelho de Cristo. Se você não pregar a palavra de Deus, não vai ter êxito nenhum. O que modifica o ser humano, o que modifica o caráter, a personalidade do ser humano é a pregação do Evangelho, é a palavra de Deus. Não tem como você dar conselhinhos ali, cantar um hinozinho só para ele e ficar naquilo. Se você não pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que ser pregada de duas formas, está lá na conclusão. Você deve pregar Cristo, primeiramente. E você deve mostrar a cruz de Cristo. Porque se não mostrar a cruz de Cristo, ele não sabe por que ele está sendo salvo. Por um ato que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas prega a palavra de Deus, prega a Bíblia. Eu falo sempre isso em meus sermões, em minhas pregações evangelísticas. Se o evangelho, se o poder do evangelho não tiver força, não tiver virtude, não tiver poder para modificar o ser humano, nada nessa terra poderá modificar o ser humano. Se você me falar que o evangelho não tem poder de transformar um ser humano, eu te digo plenamente, com todo o conhecimento científico que eu tenho, que nada poderá modificar o ser humano. A ciência é importante? É. A medicina é importante? É. A psicologia é importante? É. Mas quando você prega o evangelho também entra no coração daquela pessoa e modifica aquele ser humano, modifica a mente dele. Você vê que a pessoa que está lá atrás das grades entra lá todo raivoso, todo nervoso, mas muitas das vezes quando ele se entrega mesmo a Jesus Cristo, de verdade, porque tem uns que se entregam só para se proteger, mas quando ele se entrega de verdade a Jesus Cristo, para Deus modificar a vida dele, ele sai de lá uma nova pessoa. Você vê que quando a pessoa está aí, jogada nas ruas, aí as traças, mas quando a pessoa se entrega a Jesus Cristo de verdade, se entrega de verdade e fala, eu quero, Senhor, sair desta vida, desse lugar, Deus vai lá e modifica aquela pessoa. Já vi muitas pessoas sair da rua e hoje são pessoas bem na vida, financeiramente. Pessoas que estavam presas atrás das grades, mas se entregaram de verdade a Jesus Cristo, não para se esconder, não para se proteger, se entregaram de verdade e foram modificados pelo poder do Evangelho. O Evangelho tem poder. Eu sou um pesquisador de algumas áreas, mas eu tenho isso comigo. Muito bem. Quando eu vou falar para uma pessoa ser salva, eu não falo só psicologicamente. Eu não falo só mostrando as leis. Eu não falo só mostrando os conceitos filosóficos, sociológicos, os conceitos humanos. Não. Eu mostro o Jesus Cristo, o Cristo morto na cruz, mas também ressurreto. Eu mostro Jesus Cristo para eles. Por quê? Porque além de todo o nosso conhecimento, que é útil para salvar aquela pessoa, para que nós venhamos usar o conhecimento teológico, científico, para salvar aquela pessoa, eu preciso mostrar a cruz de Cristo. Eu preciso mostrar o Cristo ressurreto. Né? Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18.
que é loucura, né? A pregação da cruz do Evangelho, né? A pregação de Cristo. Segundo subtópico, evangelização centrada em Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus, como eu acabei de falar. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, né? Mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Terceiro subtópico, a igreja que dá suporte à evangelização, né? Quando a igreja começou a sair fora de seus portões ou das paredes, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte aos trabalhos evangelísticos e missionários. Se não tiver apoio também, fica difícil o missionário, né? Talvez o missionário sai daqui, vai lá para outro país, sai daqui, ou até mesmo no seu campo, ali na cidade que ele reside. Quantos missionários não residem na sua cidade? Ele não é missionário, mas ele está fazendo missão naquela região que ele mora. Se não tiver suporte, né, da liderança, fica difícil ele ser bem sucedido. Por isso precisa ter suporte espiritual e suporte para ajudar ele no que ele precisa e procurar saber qual é a dificuldade. Às vezes a pessoa pensa que só orar, né, tem uns intercessores, só orar, Deus abençoe o missionário, mas não sabe a dificuldade do missionário. Muitas vezes o missionário sai daqui e vai lá para a África. A dificuldade lá é qual? Fome. As pessoas estão com fome, estão necessitadas de pão, de água, de leite, de tudo. Aí você vai orar, Senhor, abençoa ele, dá virtude para ele, enche ele do poder do Espírito Santo. Não, temos que orar, Senhor, abençoa ele, que ele venha ter mantimentos para fazer a ação social, além da pregação do Evangelho. Temos que ter inteligência na nossa oração quando formos orar para os missionários. Temos que ter sabedoria nas nossas orações quando nós formos orar para os evangelistas, para os missionários que estão no campo trabalhando. Por quê? Porque temos que conhecer qual é a dificuldade de cada um para nós orarmos, para que Deus venha dar suporte e abrir as portas. Muitas das vezes, aonde ele está, a dificuldade é espiritual, ele está vencendo ali demônios mesmo que trabalham naquela redondeza, altamente perigosos que dominam aquela região. Mas muitas das vezes ele está enfrentando a fome. As pessoas estão famintas, estão com fome, estão necessitadas. Então a oração tem que ser para Deus dar suporte, assistência social, para ele fazer uma grande ação. Muitas das vezes não é isso, muitas das vezes é o perigo de morte. Ali não é permitido pregar, e se ele for descoberto, será extinto ele ou mandado para o país aonde ele veio. Então Deus livra ele, que ele venha